Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação aqui direto de Brasília. Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e tem o apoio aí de parceiros que fazem com que esse programa se torne possível. Eu falo do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES, falo da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, falo também do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Falo ainda do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo também da Clínica Saberes Neuropsico, parceira aqui importante, somando com a gente aqui na construção de educação em destaque. E aí temos também a parceria do Sebrae, parceiro importante aqui que soma com a gente. Então agora a gente fica aí com o anúncio do Sebrae. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. É isso, você acompanhou aí o anúncio do Sebrae, parceiro importante aqui da Educação em Destaque. E o nosso programa de hoje, muito especial, a gente recebe uma gestora cultural, é isso mesmo, professora Eulália, é uma professora, é uma educadora, mas é gestora cultural no município de Santa Luzia do Paruá, no interior do Maranhão. Ela está aqui em Brasília porque acabou de acontecer agora um evento, o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Novas Prefeitas, Vice-Prefeito e Vice-Prefeitas, e aí também aconteceu dentro desse evento um encontro ali dos gestores de cultura do Brasil todo, e a professora Eulália está aqui em Brasília. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, e, portanto, ela está aqui em Brasília. A gente aproveitou para fazer essa conversa para que se possa entender um pouco mais como é que funciona a gestão da cultura aí nos municípios brasileiros. Santa Luzia do Paruá, pelo que a gente pesquisou, é um município que tem ali aproximadamente 23 mil habitantes, portanto é uma cidade pequena e de um estado, não é, distante aí, que é o Maranhão. Mas então temos aqui essa gestora para a gente conversar, para ela explicar para a gente como é que funciona a gestão de cultura nesse espaço. Portanto, seja muito bem-vinda, professora Eulália. É um prazer recebê-la aqui no podcast Educação em Destaque. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse do seu município, dissesse o que a senhora veio fazer em Brasília aqui nesses 3 dias aí, do dia 11 ao dia 13, não é? Nesse encontro que aconteceu aqui. E, portanto, a gente tendo a oportunidade de trocar essas ideias. Olá, já agradeço o convite, o espaço cedido. Eu sou Eulália Muniz, sou secretária municipal de Cultura, Turismo, Comunicação e Juventude de Santa Luzia do Paruá. Como você falou, nossa população, nossa cidade fica no oeste maranhense. Sou professora efetiva do município, sou ex-secretária de Educação e estou hoje secretária de Cultura. Aos poucos a gente vai percebendo que tem toda uma ligação, toda uma afinidade entre educação e cultura. A educação faz cultura e a cultura também faz educação, então é uma área que também eu tenho muita afinidade, Esses dias a gente esteve participando do encontro de novos prefeitos e prefeitas, e também dentro desse encontro, como você falou, aconteceu o encontro de gestores e gestoras municipais de cultura, Esse momento promovido pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, onde a gente... foi um momento de reflexão, de análise das situações municipais, onde foi falado muito sobre o Sistema Nacional e Municipal de Cultura, que é um objetivo hoje crucial do Ministério da Cultura, que os municípios eles se regularizem, que eles passem a existir nacionalmente. E foi refletido muito também sobre as políticas de fomento à cultura, em especial a Política Nacional de Blanc, que hoje é uma política que apoia os municípios, principalmente que é uma política que chega nos municípios lá na ponta, que chega lá no fazedor de cultura, que chega no artista, que chega no artesão, em geral. Então, o nosso município ele foi contemplado, assim como os outros municípios brasileiros, A lei Paulo Gustavo foi a primeira lei que a gente recebeu, que trouxe esse incentivo, foram leis emergenciais por conta da pandemia.
E nós tivemos uma adesão de quase 97% dos municípios brasileiros que executaram a Lei Paulo Gustavo. Então, como o setor cultural foi muito prejudicado pelo período da pandemia, né, essas leis elas vieram para fazer com que a gente diminua esse prejuízo, né? Então, a gente já vê os efeitos, né, desse investimento e a gente já consegue ver lá dentro do município, lá nos bairros, né, o efeito que a gente já está vivendo com esse investimento, tanto na Lei Paulo Gustavo, quanto também agora na Política Nacional de Blanc. Então, você viu aí, eu fiz uma pergunta aqui, pedi para ela se apresentar e ela já trouxe aqui um tratado sobre tudo que vem sendo feito aí, o que é muito bom, é muito importante que seja assim. Professora Eulália, há quanto tempo a senhora está gestora de cultura, que na verdade não é só cultura, a senhora falou que é juventude, turismo, comunicação, são 4 áreas ali dentro dessa pasta, que é, nesse caso, mais ampla. Então, assim, há quanto tempo a senhora ocupa esse espaço? Quais são as atribuições em um município de aproximadamente 23 mil habitantes? Quais são as principais atribuições de alguém que ocupa a função que a senhora ocupa? Na cultura, eu iniciei em 2021, né, como secretária adjunta. E em 2023, eu assumi a secretaria como secretária municipal. E aí estou agora, né, nessa nova gestão, que vai de 2025 a 2028. Então, nós estamos a 2 gestões, a uma gestão entrando na segunda gestão na Secretaria Municipal de Cultura. Então, a senhora falou da pandemia, então a senhora pegou esse período mesmo da pandemia e depois pegou essas leis aí que contribuíram para trabalhar com essa categoria, né, essa parcela aí que foi tão prejudicada durante a pandemia, que são exatamente os artistas. Então, como é que se deu a aplicação da Lei Paulo Gustavo e dessa política Aldir Blanc lá no município? Como é que isso se desenvolve na prática? Como é que um fazedor de cultura do seu município pode acessar esses benefícios e quem são essas pessoas, os fazedores de cultura de um município tão pequeno? Pois é, a gente enfrenta uma grande dificuldade quando a gente fala de cultura em municípios pequenos, porque a gente tem muitos artistas, mas eles não se reconhecem como artistas. A bordadeira não sabe que ela é uma artista. Então, a gente tem essa dificuldade, primeiro, de identidade. Eles não se reconhecem, né? Então, é um papel da gente também de aproximar eles da instituição, de fazer com que eles percebam que eles estão dentro do setor, que eles são beneficiários do setor. E, então, a gente iniciou, tem todo um processo, né? Quando o município faz adesão, manifesta que tem interesse em executar o recurso, a gente faz um plano de articulação, né, do recurso, que é um plano de ação, na verdade. A gente informa esse plano no sistema. E aí, depois, o governo federal, através do Ministério da Cultura, ele manda o recurso, né? Quando manda o recurso, a gente começa a trabalhar na execução desse recurso. O município, primeiro ele fez momentos de escuta. A gente fez escuta online através de questionários, onde os artistas recebiam lá no conforto da sua casa, respondia o questionário. Então, a gente foi pegando informações deles e a gente também fez escutas presenciais no próprio prédio da secretaria, convocando, para que a gente tivesse esse momento de conhecer o artista, né, de falar um pouco sobre a lei, sobre os benefícios do recurso para eles. E aí, a partir daí, a gente começou, através das escutas, a elaborar como seriam esses editais. Dentro da escuta, a gente também faz um conselho. A gente tira dali uma comissão que vai acompanhar a aplicação daquele recurso, que ele é formado por sociedade civil e poder público também. Dentro dessa articulação, a gente começa a ver quais são as áreas, quais são os artistas que mais tem dentro daquele município. No nosso município, a partir da busca ativa que a gente fez, a maioria dos nossos artistas são da área da música e do artesanato. Apesar que a gente também tem do circo, nós também temos do teatro, nós também temos dos grupos de dança, nós também temos do audiovisual, da literatura, mas a nossa grande maioria são música e artesanato. Então, a partir daí, a gente começou a destinar vagas maiores para onde a gente tinha uma demanda maior de artista, né? E aí, a questão do recurso, também a gente recebeu um valor aproximado de 219 mil, e a gente distribuiu de acordo com o que a lei autoriza, porque a gente tinha uma quantidade muito maior do recurso para o audiovisual, no caso da Lei Paulo Gustavo. Já a Lei Aldir Blanc, não. A gente já redistribui de acordo com a nossa necessidade.
E aí a gente lançou editais, né? Editais específicos do audiovisual, onde seriam editais na área de curta-metragens, cinemas itinerantes, formações no audiovisual também. Então, eram mais áreas para o audiovisual, e depois a gente entrava nas demais áreas da cultura, que seriam as artes, a música, a dança, a literatura, a gastronomia. E aí a gente organizou de acordo com a escuta, com a participação popular, né, dos artistas, e a gente lançou os editais. Eles tiveram prazo para se inscrever. Esses editais foram analisados por pareceristas, que também foram selecionados através de editais. E esses pareceristas analisaram lá todos os projetos, né? E foram selecionados. De princípio, 26 projetos foram selecionados na Lei Paulo Gustavo no município. Após a seleção, a gente cumpre toda aquela etapa de edital e a gente realiza, né, após a entrega de todos os documentos, eles assinam um termo de execução cultural e recebem o recurso. Então, eles tinham um prazo ali de 11 meses, de 10 a 11 meses, para eles executarem os recursos e poderem depois prestar conta dele. E isso aconteceu, as apresentações aconteceram, o pessoal já prestou conta, a secretaria já tem essa prestação de contas, porque eu imagino que o Ministério também cobre de vocês, né? Isso, com certeza. Isso já foi feito, está em processo, como é que funciona? Na lei Paulo Gustavo, eles já executaram, todos os 26 executaram. A secretaria também tem a função de acompanhar essa execução, né? Eles executaram os recursos. E agora eles estão no período final de entrega da prestação de conta. Como é que eles prestam conta? Eles prestam conta através de um relatório de execução cultural. Ali é um relatório que mostra com informações, com fotos, com links de redes sociais, de vídeos, que eles realmente executaram. Então, eles estão agora na etapa final de entrega e depois de que a gente concluir, a gente vai lançar novamente no sistema lá, no Transfere.gov, as informações que a gente conclui a nossa prestação de contas. Já na Lei Paulo Gustavo, a gente já pode entrar na Lei Aldir Blanc ou estamos só na Paulo Gustavo? Não, vamos já passar para a Aldir Blanc. Então, a Paulo Gustavo, nós estamos nesse momento. Certo? Certo. E aí agora passa para a Aldir Blanc. Porque a Aldir Blanc é mais amplo, né? A Paulo Gustavo foi uma específica para aquele momento, aquela situação ali. A Aldir Blanc ela é mais completa, a tendência é que seja mais duradoura, né? Isso. Pelo menos 5 anos ali inicialmente. Isso. Então, nesse caso da Aldir Blanc, como é que funcionou? Os critérios são os mesmos, a prestação de contas se dá da mesma forma. Um artista que foi contemplado no ano passado, por exemplo, ele pode continuar concorrendo esse ano? Como é que funciona? Isso. A sistemática é a mesma, né? O sistema de editais, escreve o projeto. A diferença que a gente executou da Paulo Gustavo para a Aldir Blanc é porque na Aldir Blanc não tinha obrigatoriedade de tantos % para o audiovisual. A gente destinou vagas para o audiovisual, porém menos. A gente foi mais para as áreas onde tinha uma demanda maior no município. Então, nós também destinamos, para a Aldir Blanc, nós tivemos 35 pessoas contempladas, né? 10 pessoas foram contempladas com premiação. Então, elas receberam, na inscrição, elas entregaram um portfólio contando a história dela cultural. A premiação é um reconhecimento pelo que ela já fez. E a gente também teve um edital de projetos que é ali a projeção do que aquela pessoa ainda vai executar, né? Então, nós tivemos 10 projetos culturais, onde a gente reconhece pessoas que já há muito tempo executam cultura no município, que merecem aquele reconhecimento. E a gente também destinou 25 vagas para projetos. O pessoal que são contemplados com premiação, eles não têm a obrigatoriedade de pagar contrapartida nem de prestar conta. Porque ali é um recurso que eles fazem o que eles quiserem, é um prêmio. Tá. Já o projeto, não, o projeto ele tem uma obrigatoriedade com o município em pagar uma contrapartida. Ele pode participar, dentro de um exemplo da música, ele pode um dia se apresentar em um evento municipal sem cobrar, porque ali ele está pagando aquela contrapartida, né? E ele também tem que prestar conta através do relatório que a gente falou anteriormente. Então, com a Lei Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc, que é uma política nacional que tem duração no mínimo de 5 anos, a gente teve um valor de 194 mil e que a gente distribuiu para 35 pessoas. Porque até foi uma escolha deles mesmo que a gente tivesse o máximo de pessoas possíveis para contemplar um maior número de pessoas naquele local. E uma diferença que a gente viu das duas é que na Paulo Gustavo, como foi a primeira, as pessoas não acreditavam.
Ah, não vou ganhar nada, isso aí é conversa. Então, a gente teve a inscrição, eu tive que prorrogar as inscrições porque o número de inscritos era insuficiente. Já na Aldir Blanc, a gente teve um número muito significativo de inscrições, não foi preciso prorrogar. Então, eles viram que deu certo na primeira, né? A gente é assim, a gente precisa ver para crer. Eles viram e depois depois que eles viram que realmente tinham um retorno, eles apostaram e procuraram, né? Então, a gente já teve... o que é bom é porque, além de todas as ações que a própria Secretaria desenvolve, a gente tem os fazedores de culturas que estão sendo financiados para fazer cultura e fortalecer esse espaço que ainda é muito tímido no interior, né? A gente ainda tem muita carência de espaços culturais, de atividades culturais, né? Então, essas leis, elas são fundamentais para que a gente realmente fomente a cultura na cidade. Dá para dizer que esses projetos, quando eles estão em execução, eles conseguem criar uma certa cadeia ali, né? Tem a pessoa que vai, de repente, um projeto para uma dança. Tem que mobilizar um coreógrafo, tem que mobilizar uma costureira para o figurino. Justamente. Para maquiagem. Então, é isso. Isso. Na verdade, você tem uma cadeia toda que passa a se alimentar ali. Justamente. Inclusive, a gente tinha um exemplo na produção do audiovisual, dos curta-metragem, né? Tiveram pessoas, artistas que inscreveram e que contrataram uma empresa local que fez a produção. Captação de imagem. Isso, captação de imagem, entrevista, né? Então, ali é um recurso. A gente sempre fala, essa informação eu adquiri no encontro, que o Ministério da Cultura ele afirmou que a cada R$1 que foi investido na Lei Paulo Gustavo, retornou R$ 6,25 para o município, porque gera uma renda e movimenta vários setores, né? E, no geral, o investimento em cultura, a cada R$1 investido na cultura, 3 retorna. Porque a cultura ela não é só o entretenimento, ela não é só o lazer, a diversão, ela também ela também trabalha muito a questão da economia criativa, né? Então, são vários setores que são aquecidos ali, dentro daquela comunidade. Tá, então, eu imagino que vocês aí, nos acompanhando, têm entendido como é que funciona essa lógica tanto da Lei Paulo Gustavo quanto da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, como a gente fala, é uma lei, mas na verdade é uma política cultural, né, um pouco mais complexa. Mas isso se aplica lá no município, lá onde realmente precisa para fazer acontecer, e está acontecendo, e nós temos aqui um exemplo então de alguém que faz isso acontecer no município em que ela atua, que no caso é Santa Luzia do Paruá. Mas, de qualquer modo, fazer cultura numa cidade pequena, num município pequeno, não é só implementar essas duas ações, né? Tem muito mais coisas para fazer. Lá na sua cidade, você tem um calendário de ações que você desenvolve, que a Secretaria desenvolve ao longo do ano e que traz a sociedade a participar dessas ações? Sim, nós temos, né? A gente trabalha com um plano de ação, né? Que anteriormente, a gente junta a equipe, vamos ver quais são as nossas prioridades, quais são as prioridades do município. Então, fora as leis, né? Que são novas, são financiamentos, né? Que antes, a cultura nunca tinha visto isso é inédito na história da cultura, né? A gente tem todo um cronograma de atividades anuais que acontecem dentro do município, né? Nós temos diversos, como a gente tem o carnaval, que é geralmente o primeiro, né? A gente executa os 4 dias de carnaval na cidade, a gente prepara um circuito bonito em praça pública para que as pessoas tenham, né, um espaço bonito, seguro, divertido para participar. A gente não executa só na sede do município, a gente estende para o distrito maior, né, um distrito a 4 quilômetros da sede, que é o Paruá. A gente também tem atividades que acontecem lá, para não centralizar somente na sede, né? E aí a gente tem diversas ações. A gente tem atividades de Páscoa, né, atividades juninas que acontecem também, que é o grande... Né, quem é nordestino sabe que é o ápice, né, dos eventos culturais. Geralmente a gente executa em 9 noites, né? A programação junina de vocês lá é em torno de 9 noites. De 9 noites, né? São Luís já são 30 dias, né? Às vezes até 60, né? Hoje estão com 60 dias de São João. Uhum. Eles fazem geralmente junho e julho inteiro, aproveitam o período de férias também. E aí depois disso, posso falar dos mais... Sim, né? Claro. E aí, depois da festa junina, a gente já entra na organização de um projeto nosso, específico do município, que é o Paruá Fest.
Ele acontece em agosto, onde Paruá é o nome do rio. O nome do rio. E também de um povoado. Isso. E essa atividade acontece ali no rio. Isso. O rio ele passou muito tempo desativado. Ali, jogado mesmo, sem nenhum investimento, né? Então, a gestão viu esse potencial que o rio tinha, que também como um potencial turístico, revitaliza a partir de julho, porque o rio tem 2 momentos, né? Cheio e depois a água baixa. Então, esse período que a água baixa, a gente entra, revitaliza todo o espaço físico, né, da orla do rio, instala todo né, barracas, toda uma estrutura é colocada. E para abrir essa temporada de verão, a gente faz o Paruá Fest, que é um festival onde a gente faz 2 dias de evento, né, com atrações musicais, geralmente locais e regionais, para que a gente marque o início dessa temporada. Ali a gente, às vezes, na temporada, a gente tem 60 vendedores. Depois que passa no festival. Depois que passa o festival, a gente vai diminuindo, mas geralmente ficam 30. 30 famílias são beneficiadas ali de agosto, de julho até janeiro. Então, ali a metade do ano, muitas famílias vivem de vendas ali. A gente também executa, um exemplo, nesses eventos grandes, a gente faz um estudo financeiro do que movimenta dentro da cidade. Um exemplo, o São João do ano passado, a gente fez um investimento de R$600 mil. A prefeitura? A prefeitura. Tá. A gente teve um retorno de 1,5 milhão na comunidade. Isso em tudo, no comércio local, na venda ali, na barraca, na manicure, na cabeleireira, em quem vende roupa. A gente faz esse estudo e a gente constatou que bate certo com o que o Ministério da Cultura diz. A cada R$1, 3 retorna para o município. Né? Então, a gente sempre tem esse cuidado de mostrar que, até para que as pessoas não entendam que antigamente se pensava assim, prefeito fulano de tal suspendeu o carnaval para investir no ar-condicionado de escolas. E todo mundo batia palma, esse prefeito é muito bom. Né? E hoje a gente não é assim, não. A cultura, a gente é assegurado por lei. Né? Todo mundo tem direito à cultura, a Constituição diz isso. A cultura tem que ter o seu recurso, tem que ter a sua vida, tem que ter seu investimento. Né? Eu não posso tirar de um para colocar no outro. Então, o que é da cultura tem que ser da cultura. Na verdade, pelo que a senhora está falando, o desejável é que os gestores investissem cada vez mais, porque você tem um retorno que é quase imediato, né? Imagina, na festa junina, você aplicou ali, organizou, estruturou, chamou grupos culturais, eles se apresentaram e o dinheiro está entrando, né? As famílias estão sendo beneficiadas, quem tem a sua barraquinha de cachorro-quente, quem está vendendo espetinho. Quer dizer, a economia está aquecida naquele período, então o retorno é imediato. É imediato. Então, pensando muito nisso, né? Na questão também financeira. Além da diversão, do lazer que a gente precisa, né? A gente não vive só de... Claro. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E quanto mais arte, melhor, né? Então, a gente é algo que realmente a gente precisa e tem um retorno financeiro. Então, é algo que realmente se deve investir mais. Né? Então, assim, através desses estudos financeiros, a gente teve relatos de donos de barraca na Beira-Rio que fazem 5 a 7 mil reais num domingo. Para uma cidade pequena como a nossa, é muito dinheiro. Para quem vende comida... Imagina, o que muita gente não ganha em 3 meses, né, trabalhando regularmente por aí. E aí a gente tem relatos realmente de pessoas que foram para lá e que praticamente estão morando naquele espaço e que eles vendem muito. A senhora falou de um espaço que vocês revitalizam no período... Tem o período... Para quem não conhece a região nordeste do Brasil e o Maranhão em particular, tem um período ali que é de chuva e um período que é sem chuva. Então, quando está chovendo, o rio sobe, quando as chuvas param, o rio desce. Aí, a senhora falou que vocês revitalizam um trecho da margem do rio. Esse é um trecho de quantos metros? Chega a ser 1 quilômetro? Como é que é isso? Qual que é o processo de revitalização? Vocês instalam essas barracas, mas vocês colocam areia para quadra de futevôlei, de vôlei, enfim, tem tudo isso. O que vocês oferecem para a sociedade? Olha, o espaço deve ser em base de 500 metros, né? E é feito justamente isso. É acrescido a areia naquela orla, né? É feito a gente tem 3 espaços para esporte. A gente tem a quadra lá, o espaço do beach soccer, do vôlei de praia. E a gente também, o ano passado, a gente também trouxe o beach tênis.
né? Então, a gente tem essa parte esportiva, né? A gente, além da questão da areia, a gente faz um portal bonito, a gente ornamenta aquele espaço, bota pergolatos, a gente bota as barracas, as sombrinhas. Fica um estilo de praia mesmo. Para usar a linguagem aí das redes, a gente diz que vocês tornam o ambiente instagramável. Instagramável. Pronto. Isso mesmo. O nosso objetivo, a gente tem um diferencial que o nosso objetivo é esse. É trazer o público que gosta de fotografar para postar. Então, a gente sempre tem uma temática. Esse ano a gente teve uma temática do sol. Então, a gente utilizou o sol ali como um espaço para fotos. A gente botou uma canoa, né, fixa dentro do rio para que tivesse aquele espaço bonito para foto. Então, a gente faz esse investimento até para que... E a gente conseguiu ver um retorno no público. A gente traz gente de toda a região. Lá é um espaço que funciona 24 horas por dia. À noite é muito mais visitado, né? Porque as famílias é um espaço seguro, porque não tem trânsito de moto nem de carro, então é um espaço seguro para as crianças. As famílias pode deixar as crianças à vontade. O rio baixa a um ponto que não corre risco de afogamento. Graças a Deus, a gente não tem... lá a criança não se afoga, porque a água baixa mesmo, né? Então fica um lugar bastante seguro para a família. Tá, e aí nós estamos falando aqui do calendário. Então, a senhora falou do carnaval, em seguida vem a festa junina, quer dizer, tem a Páscoa, tem a festa junina, e aí já chegamos aqui no Paruá Festa, que acontece no mês de agosto. E aí, na sequência, o que temos? Na sequência, a gente tem as atividades da Semana Cívica, né? Que a gente tem uma banda, a banda percussiva. A nossa banda é Banda Percussiva, Banda Municipal Amaral Brasil, BAMAB. A nossa banda é bicampeã maranhense na modalidade percussiva melódica. A gente já tem 7 anos de participação nesse concurso, né? Nós, todos os anos, no mês de dezembro, a gente leva a banda. Então, essa banda ela já tem um histórico, ela já tem um reconhecimento no estado. E aí, a gente participa. Essa banda ela funciona o ano inteiro, né? Tem ensaios o ano inteiro, tem movimentação. Eles tocam no carnaval, eles tocam na festa junina, eles tocam no aniversário da cidade. Então, todas as atividades eles são incluídos. E aí, após o período cívico, a gente tem o mês de outubro, que para a cultura é o mês mais recheado, porque a gente tem o aniversário da cidade, que é 4 de outubro, a gente tem o dia 12, que é o Dia das Crianças. Todos esses são feitos grandes eventos, né? O Dia das Crianças a gente tem show infantil, tem distribuição de presente para as crianças, distribuição de lanches. A gente monta playground na praça inteira para as crianças, né? Tudo de forma gratuita. E a gente tem também o Dia do Servidor Público, que é dia 28 de outubro, que a gente também realiza o Bingão do Servidor. Né? A gente geralmente prepara ali um show com artistas locais, regionais, e também coloca um bingo, né? De moto, de prêmios, de televisão, essas coisas que a gente faz para o servidor público. Mas nesse caso vocês distribuem as cartelas? Distribuímos as cartelas, não. Tudo de graça, né? A gente distribui. E aí no mês de novembro, a gente celebra dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura, onde a gente faz uma noite cultural. Essa noite cultural a gente usa artistas locais, então quem é o artista que quiser se apresentar, o palco está lá, eles cantam. Tem as apresentações folclóricas, né? Tem as apresentações artísticas no geral, tem exposição de artesanato, exposição e venda, tem exposição e venda de artes plásticas. A gente tem um grande artista plástico na cidade, que é o irmão Luiz Neto, né? Ele transformou a casa dele numa galeria de artes. E aí a gente... Todos os segmentos culturais, a gente às vezes convida a participação também de outras secretarias, como a gente já convidou a Secretaria de Agricultura, onde ele montou um estande para mostrar o que aquela cidade produz. Né? Eles mostraram ali a produção, né, da agricultura da cidade. Às vezes a gente tem a participação também da Sala do Empreendedor, que é muito forte, onde eles executam cursos, né? Parceria com o Sebrae. Parceria com o Sebrae. Olha aí, Sebrae, tamo junto. Parceria com o Sebrae. Então, assim, são muitos cursos que são ministrados ali. E aí, hoje muitas pessoas já estão empreendendo por conta desses cursos, né, lá na cidade. Já tem pessoas que já estão fornecendo para a prefeitura o que aprenderam através da Sala do Empreendedor. E aí são várias atividades que a gente faz naquela ação que mostra a cultura local, né? É um evento, uma noite cultural, onde a gente geralmente faz em praça pública. Quem está nos acompanhando aqui já concluiu que a secretária é ativa, faz acontecer e tudo mais. Agora, dificilmente ela faria isso, ou alguém nesse lugar faria tanto, sem uma decisão política do gestor municipal. E aí a minha pergunta é, lá no caso é um prefeito, como é que ele se comporta? Ele dá liberdade para vocês atuarem, ele dá as condições para vocês fazerem isso, ou vocês fazem isso com apoio só da sociedade, ou de, sei lá, emendas parlamentares?
Como que é essa relação com o gestor, com o prefeito? Ele se ocupa de ajudar a que essas ações se desenvolvam? Com certeza. Todas essas ações que a gente citou, que eu citei, elas são apoiadas pela prefeitura, são financiadas, na grande maioria das vezes, por recurso próprio, né? Então, assim, ele realmente nos dá autonomia para que a gente possa trabalhar, né? A gente, às vezes, ele até acrescenta atividades além do nosso plano de ação, como a Páscoa. Esse ano a gente vai fazer um projeto da Páscoa que foi uma iniciativa dele. Ele quer realizar essa atividade. Então, assim, é um prefeito que ele quer realmente que os setores aconteçam e ele investe realmente na cultura, né? Não deixa as festas passar em branco. A gente apresenta um exemplo para o Afest, quando eu apresentei. Vamos fazer um festival de verão? Vamos. Então, assim, realmente incentiva e ajuda e deixa, assim, realmente a secretaria livre para executar, né? A gente é muito parceiro com relação ao financiamento, acompanha de perto a execução. Se faz presente, se faz presente sempre. E as coisas também só acontecem por conta disso, né? Se a gente não tivesse um gestor que desse esse apoio, a gente não podia fazer nada. Então, assim, realmente a prefeitura, né, através do nosso prefeito, o prefeito Wilson Ferraz, ele é muito presente com relação a isso e apoia essas atividades. Secretária, eu acompanho o que acontece, eu sou do Maranhão, evidentemente, e acompanho muitas das coisas que acontecem lá no estado. Recentemente teve uma polêmica envolvendo um município vizinho, inclusive de Santa Luzia, que é o município de Zedoca, onde a prefeita decidiu, até então, ali cancelar o que seria o carnaval para fazer um festival gospel, enfim, seria uma celebração gospel. Certamente muito antenada com esse crescimento das igrejas neopentecostais e tudo mais. Houve uma grita geral da sociedade, ela acabou tendo que recuar e agora vai acontecer tanto o carnaval tradicional quanto também esse evento gospel. A minha pergunta é, lá no seu município, isso é um problema? Vocês precisam fazer ações específicas para a comunidade evangélica? Existe uma pressão em relação a isso? Existe essa demanda e vocês querem atender porque acham que é importante ou porque tem uma pressão política para que isso aconteça? A pergunta foi muito boa, porque eu estava esquecendo de uma ação que a gente faz no mês de julho, que é o Dia Municipal do Evangélico. A gente tem uma lei municipal, né, e a gente executa uma ação nesse dia. A gente convida os pastores, né, de diversas denominações, a gente tem um diálogo com eles, a gente monta uma programação junto e a gente executa essa ação. Como é que a gente executa essa ação? A gente faz um culto ecumênico em praça pública e após esse momento a gente faz um show gospel. Nesse momento, aquela estrutura de vendas de comida, a praça de alimentação, toda destinada para as igrejas. Então, essa ação a gente já fez 2 anos consecutivos, né? E até pela questão também da gente priorizar diversos segmentos. A área gospel também é uma área cultural. Sim. E aí a gente tem essa preocupação de atender o máximo possível de áreas, de setores. Assim também como a gente atendeu o ano passado, em novembro, o 3º encontro de tambores da Umbanda, né, um encontro de tambores regionais que aconteceu na nossa cidade, né, e a gente foi procurado e a gente deu total apoio para a execução desse momento. Então, tivemos lá as religiões de matriz africana, onde eles fizeram as suas apresentações, né, eu pude participar. Aconteceu em praça pública para que as pessoas possam ver e também perceber que, às vezes, tem um preconceito muito grande, né, com relação às religiões de matriz africana, mas nós estamos ali para atender às atividades culturais, independente de quais são. A gente executa atividades de ciclista, de motocross, então todas as atividades, independentes do nosso calendário que nos procura, a gente procura dar apoio. E a gente tem essa ação que é própria da Secretaria de Cultura, através da Prefeitura, que é a celebração do Dia Municipal do Evangélico. Então, pessoal, eu fiz questão de convidar a professora Eulália, secretária de Cultura, mas não só, né? Secretária também de Juventude, secretária de Comunicação, secretária de Turismo do município de Santa Luzia do Paruá, para que você que nos acompanha de qualquer canto do Brasil perceba que é possível fazer da cultura um instrumento de incentivo ao desenvolvimento econômico, inclusive, para a emancipação econômica das pessoas. Lá em Santa Luzia, pelo relato da secretária, isso vem acontecendo. Isso, claro, que precisa de investimento do poder público, ter um gestor que seja presente, ativo, que estimule que isso aconteça, montar uma equipe competente, pelo que ela está demonstrando aqui, essa equipe existe lá no município. E, evidentemente, que a gente pode conferir tudo isso que está sendo dito aqui nas redes sociais da Prefeitura, né? Então,
Você pode acessar aí, eu suponho que se digitar Santa Luzia do Paruá, você já vai ter acesso às redes e aí você vai poder comprovar isso que a secretária está falando aqui. Secretária, a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu deixei de perguntar alguma coisa que a senhora considera importante para a gente, tocando essa nossa conversa aqui, fazer com que mais pessoas se apropriem desse debate de cultura no Brasil? Só finalizando a questão do nosso calendário, né? O último, nós temos mais duas atividades no calendário, que é o projeto Natal Luz, que a gente executa. Geralmente, é um período que a gente inicia em outubro. Antes de uma coisa terminar, a gente já tem que iniciar outras, porque tem coisa que é de longo prazo, né? Natal Luz a gente inicia em outubro, com a confecção da ornamentação de Natal da cidade. Então, a gente ornamenta a cidade, a avenida da cidade inteira, as principais praças. E a gente faz, geralmente, no dia 29 ou 30 de novembro, a cerimônia de acender das luzes, onde a gente faz apresentações musicais, teatrais, né? A gente faz uma contagem regressiva e faz o acender das luzes naquele momento, com a praça lotada, com a rua cheia. A gente fica com a cidade no escuro, então acende tudo ao mesmo tempo. A gente faz nevar, né? Com 40 graus, a gente neva lá nesse período. Então, assim, é um momento mágico, né? A gente vê a alegria. O primeiro ano que a gente fez, a gente não conta as quantidades de adultos que a gente viu chorando. Porque é uma coisa que toca. O Natal ele tem uma magia, né? Então, assim, é um grande evento também que é realizado. Então, fica, depois desse momento, as luzes acesas, né? E a gente tira, geralmente, no dia 11, de 6 a 11 de janeiro, que é o período que a gente retira. E a gente também faz o show da virada, que é a festa do Réveillon, em praça pública, né? Que a gente faz aquele momento de contagem regressiva, de queima de fogos e de show, que vai em torno de 11 da noite até 8 da manhã do dia 1º. Pessoal, tudo isso acontece em um município de aproximadamente 23 mil habitantes, no interior do Maranhão. E, como vocês perceberam, tem uma programação intensa, as coisas acontecem. E isso só acontece porque a gente tem uma secretária que, inclusive, está aqui em Brasília, que passou essa semana aqui participando de um evento tão importante quanto esse aí dos gestores, novos prefeitos e prefeitas e gestores de cultura, para certamente cada vez mais incrementar as ações que ela já vem desenvolvendo lá no município. É muito bom a gente saber que existem ações como essa e é por isso que a gente traz aqui para divulgar. Porque geralmente a gente fala que é como se no interior do Brasil não acontecesse nada, sim, né? Essas coisas sim. fossem só nos grandes centros e tudo mais. E a gente sabe que lá nas cidades pequenas tem gente interessada, gente curiosa, gente querendo fazer coisas. A senhora falou dos fazedores de cultura ali, é a bordadeira, é a costureira que não se reconhece ainda nessa condição, porque nunca foi dito para ela que ela era uma artista, né? Sim. Mas aí o seu trabalho faz com que ela se reconheça como tal. Talvez ela ainda nem se sinta segura para disputar um edital, né, nas diferentes modalidades, mas alguém que disputa, isso vai chegar para ela. Ela vai preparar uma roupa, ela vai... Então, assim, é disso que a gente está falando e é isso que a gente quer que vocês compreendam, que cultura é um instrumento muito importante, primeiro, de emancipação da alma. A gente quer que pessoas tenham almas livres e criativas, e a cultura é esse meio, mas também é um instrumento de emancipação econômica. Então, secretária, quero agradecer demais pela sua participação aqui no nosso espaço, por trazer esse relato que para a gente é tão importante. E eu gostaria, só para finalizar, fica à vontade, de agradecer imensamente a minha equipe, né? A equipe trabalha comigo, uma equipe pequena, mas muito guerreira. É aquele pessoal que realmente se dão as mãos. Gente, hoje nós vamos trabalhar no domingo de madrugada, eles estão juntos. Então, assim, tudo que foi falado, eu não conseguiria fazer só nem um terço. Nem a metade de um terço, né? Eu só consigo porque tenho essa equipe muito comprometida, de profissionais que realmente gostam do que fazem, né? Fazem cultura, se identificam com a área, amam o que fazem. A gente só consegue por causa do apoio que a gente recebe da prefeitura e por conta da equipe que a gente tem, que é maravilhosa. Então, eu gostaria muito de aproveitar o espaço para agradecer, né, toda a equipe da Secretaria de Cultura de Santa Luzia do Paruá, porque realmente são pessoas que fazem acontecer o que a gente está falando. Pessoal da Secretaria de Cultura de Santa Luzia do Paruá, abração para vocês aí, sintam-se abraçados também pela secretária Eulália Muniz. E, como eu estava falando, te agradece aqui a secretária pela participação nesse espaço, por trazer, relatar para a gente essa experiência dela na condução da secretaria. Espero que esse tipo de construção nossa aqui, de colaboração, contribua para que outros municípios se inspirem e elaborem um calendário de atividades, para que o seu município se torne ainda mais atraente
para as pessoas que moram aí, porque muitas vezes as pessoas gostam de viver em determinado local, mas ainda não tem todo o apoio que precisa para crescer, enfim, para demonstrar, né, manifestar os seus talentos. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc estão aí, elas já estão sendo implementadas, já tem muita gente podendo usar desses meios para fazer as suas, enfim, são muitas coisas que podem ser feitas. A pessoa pode escrever um livro, a pessoa pode produzir uma peça, pode produzir um disco, pode produzir um espetáculo de dança. São muitas coisas que podem ser feitas. Então, que os municípios se inspirem, que eles façam e que a gente possa continuar acreditando na cultura como um instrumento mesmo de transformação da sociedade em todos os sentidos. Secretária, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E dizer também que a gente tem um Instagram, né? Quem quiser nos visitar é sectur, SSCTUR.slp. Então você vai encontrar e vai ver tudo que eu falei está lá. É isso aí, a pessoa que faz e prova que fez. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Até lá, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.